Quando a gente volta para casa é bom, né? O cheirinho do travesseiro da gente, o jeitinho da cama. Então, estar aqui no CECAP é um retorno à casa, é muito bom. E hoje nós vamos conversar um tema do Evangelho. Quando é palestra, a gente sempre busca algum tópico que a gente possa trabalhar no dia a dia. E hoje essa frase se repete várias vezes no Evangelho, mas principalmente na oração do Pai Nosso, quando a gente diz assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, ou quando a gente diz perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos os outros, à medida que nós vamos perdoando aos outros, olha com carinho para as nossas faltas. Parece que aí a gente já tem que parar para fazer uma reflexão. Porque o tema perdão dentro da doutrina espírita, a gente pode ficar 6 meses conversando sobre o perdão, a gente não consegue esgotar de tanto que ele vai puxando, né? O quanto é bom o perdão. São Francisco que dizia, né? Se a gente soubesse como é bom ser bom, a gente seria bom só por egoísmo, porque é muito bom ser bom, a gente ressente a energia da bondade. E a energia do perdão, quem ressente primeiro é quando a gente estende a mão àquela pessoa que nos machucou. E hoje eu limitei o tema do perdão, será que eu estou conseguindo perdoar os meus amigos? Os meus amigos, porque a gente acha que é fácil perdoar amigo. Vocês sabiam que quanto mais a gente gosta da pessoa, quanto mais essa pessoa é importante em nossas vidas, mais nós temos dificuldade de perdoar. Ou mais essa pessoa com uma facilidade maior, muitas vezes ela nos atinge. Porque quando é uma pessoa que a gente não tem tanto valor, ou que não tem assim, nossa, um respeito tão grande, falou aquilo, nem dou tanta bola. Mas quando é uma pessoa que gosta da gente, nossa, bate lá no fundo e a gente fica ressentindo aquelas mágoas. Então a reflexão da noite de hoje, como é que eu estou sendo como amigo? Como é que eu estou estendendo a minha mão? Como é que eu coloco a postura dos meus amigos para ser meu amigo também? Tem que pensar como eu penso, tem que agir como eu acho que seja certo. Às vezes nós somos muito estreitos para com a conduta do outro. Tem que ser como eu penso, como eu acho que é melhor. Muitos casais dizem, a gente não precisa nem pensar, nem decidir, porque eu decido já é melhor para nós dois, mas não é assim, né? Em todas as relações, e a amizade é um relacionamento, tem características diferentes, características individuais. Vocês querem ver uma coisa? Tem amigo que é muito bom para viajar. Aí é fácil de dormir no mesmo quarto, a mala é pequenininha, não é tão espaçoso, né? E tem amigo que é muito difícil a gente viajar. Já no 3º dia a gente diz, Jesus me abana, né? Quero ir para casa, porque nem dá para usar o banheiro direito, essa pessoa fica me incomodando, nunca mais eu viajo com essa pessoa. Tá tudo certo, gente, porque tem uns que têm a característica que ok, é positiva, e tem outros que para viajar não serve. Tem amigos que é bom para fazer festa. É bom. Tá tudo bem, se está chovendo, vamos assim mesmo. A comida é feijoada, eu não como feijoada, mas eu vou comer a salada que está servindo. Vamos embora, vamos. Eu topo tudo que tá lá, tá ótimo. É festeiro e tá bom. Tem amigo que não serve para festa. Não, eu só vou se o ambiente for assim, aquela pessoa eu não gosto, eu não vou também. Opa, então esse aqui não dá. Dá para viajar, mas não dá para ir para festa. Vocês já perceberam que tem amigos bons para aguentar perrengue junto com a gente? Quando a gente está em momento assim difícil, convidar a Shirlana para ir no velório. Shirlana, meia-noite, vai comigo? Fala, desencarnou, não queria ir sozinha. Ela tem o direito de dizer, não quero, eu não vou. Mas você é minha amiga. Aliás, você é minha melhor amiga. Como é que tu não vai ao velório comigo? Mas ela tem o direito de dizer, não, Silvana, eu posso ficar amanhã contigo, a gente pode ir amanhã, mas a essa hora eu não vou. E muitas vezes a gente fica bicudo com um amigo.
Porque ele, onde é que já se viu meu melhor amigo e não vai comigo em tal lugar? Gente, vamos observar a nossa visão, a nossa cobrança. Quem sabe se esse amigo tem outras características, mas para ir para um velório ele não topa. Tem pessoas que são excelentes para acompanhar no hospital, numa noite. Pode ficar essa noite comigo aqui no hospital? Tem amigos que dizem não. O hospital, aquele cheiro de sopa, me embrulha o estômago e eu não consigo ficar. Tem amigos que, vou, passa bem, come a noite toda e dorme com o cobertor do hospital, não tá nem aí. Eu acho uma particularidade que eu tenho quanto a lugares que às vezes eu tenho que me adaptar um pouco rápido, eu sou muito semelhante aos nossos amigos cachorrinhos. Eles vão limitando o espaço deles, né? Eu tenho que tomar banho no local. Aí parece que eu me sinto em casa. Então, quando eu tenho que, vou passar uma noite lá no hospital. Vou. Mas eu levo uma toalha, chego lá, eu tomo um banho. Agora eu estou em casa. Eu criei o meu território. Porque se a gente vai, eu vou, mas não encosto aqui. Eu vou, mas então eu não sirvo para acompanhante de hospital. Gente, e outras características, se eu perguntasse a cada um, tem essa característica, essa... Tudo bem, só que às vezes a gente quer todos esses adjetivos, todas essas qualificações numa única pessoa. Não é possível, porque nós somos seres individualizados. Às vezes nós temos marcas emocionais lá da infância. Silvana, eu não vou no hospital porque a minha avó, quando eu era pequena, passou muitos dias no hospital. Aí não sei, cada um teria uma história, alguma marca emocional. Mas às vezes a gente é tão exigente que quer todas essas qualificações numa só pessoa. Então, a nossa vida às vezes se torna mais difícil pelo nosso nível de exigência que nós temos a respeito de outras pessoas e deixamos de aproveitar o que essa pessoa tem de melhor. E nós podemos ter um dia a dia mais facilitado, um dia a dia mais leve e observar que as amizades, assim como toda relação, tem um início, tem um meio, não necessariamente tem um fim, pode até ter fim, mas tem uma transformação de sentimento. Quer ver, seu Mesaque, o senhor lembra de algum amigo da sua primeira infância? Lembra, não? Não, faz muito tempo, né, seu Mesaque? Ai. Mas assim, todos nós lembramos do primeiro ano escolar, que nós tínhamos um grupo de amiguinhos, mas agora nem faz anos que a gente não vê. Mas quando a gente rememora, a gente dá risada, né? Eu estudei em grupo escolar, em cidade do interior, então todo mundo se conhecia, jogava amarelinha. Eu ia para aula bem cedo, não era para estudar, era para ficar 1 hora lá jogando amarelinha com os amigos, e aquilo que era bom, brincando de rede, esconder, aquelas coisas assim. Só que esse ciclo de amizade, às vezes nem para a adolescência passou, porque o meu pai mudava muito de cidade, a gente morava 2, 3 anos num local, depois mudava mais 2, 3 anos, então eu fui me adaptando a criar novos amigos em outros lugares. Então na adolescência já foi outra, na mocidade assim, foi outros, na adolescência, e agora chegamos à envelhecência, né? Na envelhecência a gente vai criando novos amigos também, porque muitas vezes nós fechamos tanto ciclo de amizades que excluímos as pessoas de perto de nós. E a gente fica sozinho, mas não vale a pena. A vida, ela possui essa dinâmica, essa mobilidade de colocarmos outras pessoas em nossas vidas. Para quê? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa desenvolver um outro nível de sensibilidade. O que fica muitas vezes em nós é um pouquinho de saudade. A gente tem saudade. Vocês já perceberam que às vezes a gente tem saudade até de coisas que não eram muito boas?
A gente se pega às vezes pensando, mas eu reclamava tanto, mas não era tão ruim assim, né? Aí a gente fica pensando, porque saudade é uma palavra que ela é atemporal. Ela serve já para um passado bem remoto, às vezes até de outras encarnações, porque às vezes nós temos saudade e não identificamos do que é. Aí estou com um vazio aqui, um sentimento de saudade, de falta, mas eu não sei do que é. Por quê? Porque quando a gente deixou a pátria espiritual, a gente deixou amigos, deixou familiares, deixou um ciclo de trabalho para a nova reencarnação. E às vezes a gente tem saudade desses que ficaram, talvez já reencarnaram em outros planos, né? Então a gente desenvolve esse tipo de saudade. Às vezes a gente tem saudade de coisas presentes. Mas ter saudade de coisa presente, vocês querem ver? Quando é uma coisa muito boa, a gente diz assim, isso aqui nem terminou, mas parece que eu já estou com saudade de tão bom que tá. Porque a gente vai ter tempo e aí vai ficar sem se encontrar. Faz 2 semanas que nós tivemos um encontro da nossa família, dos primos, porque a gente foi criada muito com primo. Cidade do interior é assim, né? Você sai com uns primos, com os irmãos, nunca teve problema. Não vou sair porque... Não, era aquele bando, né? Então, foi feita uma reunião entre os primos. Meu Deus do céu, foi maravilhoso. Mas eu perdi o Rodolfo, meu cachorrinho, no mato. Ele passou uma noite no mato, e os lavradores de terra que encontraram ele, olha só, dentro de um rio de pedras, assim, de cachoeira, ele estava no meio do rio, numa pedra, passou a noite ali. Ainda que se livrou do javali, só que eu peguei São Francisco e disse, tu vai fazer a tua parte, Santo, tu vai fazer a tua parte, me traz o Rodolfo, porque senão tu vai ver só. São Longuinho, então, coitado, ficou preso até acharem o Rodolfo. Mas eles trouxeram o Rodolfo, eu perdi sábado, ao meio-dia, ele foi encontrado domingo à noite. Eles trouxeram o Rodolfo, os dois moços trabalhadores da terra, assim, né? Lá tem agricultura muito forte, e eles trouxeram o Rodolfo. Olha, mas só a gente, mas briguei com São Francisco. Eu disse, vamos lá, vou rezar para ti, santo, mas vai rápido, né? Porque eu gosto muito de São Francisco. Outro dia entrou, agora eu vou contar as histórias da minha vida. Quem mora sozinha não pode ver público e começa a contar as histórias íntimas, né? E diz que isso é completamente oposto de uma palestra. Mas eu estava lá em casa sentada no sofá, entrou um casal, um passarinho, e eu acho que era uma passarinha. Eles estavam bem assanhados. Só que eles batiam no vidro, lá em casa tem muito vidro, eles batiam. Eu disse, meu Deus, São Francisco, me ajuda a pegar esses passarinhos. Aí peguei soltei, joguei no lençol, peguei outro, soltei lá, foi. Eu digo, isso é maravilhoso, deu tudo certo. Mas voltando às nossas amizades, nós temos que ter esse cuidado de não nos fecharmos tanto. Então, em plena envelhecência, né, que eu me encontro e que alguns aqui se encontram, outros ainda não, eu mudei muito as minhas amizades. E eu formei amizades riquíssimas. Eu sempre morei no centro de Florianópolis, até porque eu trabalhava em São José. E depois vim para o norte da ilha, porque a minha mãe veio e eu vim acompanhá-la. E criei pessoas, laços afetivos, que eu não consegui construir morando 50 anos no centro de Florianópolis. Então, quando a gente se fecha muito para que novas pessoas cheguem até nós, a gente perde a oportunidade de aprender e de viver melhor. E Jesus, em suas palavras, Jesus ele é muito simples no seu dizer. A gente que complica muito. A gente estava no Evangelho no Lar, que eu faço com um grupo de pessoas online, né? E a gente estava estudando, não deixe que a sua mão direita veja a esquerda, ou a esquerda não veja a direita. E era um texto no Evangelho muito rebuscado. E aí a gente só não precisa rebuscar tanto. É agir com simplicidade e não exigir de nós
mais do que a gente pode dar ao outro. Muitas vezes, num canal de amizade, por simples educação, a gente diz assim, Volmir, o que tu precisar e quando tu precisar, tu me liga. Opa, então eu abri o leque. Então, muitas vezes eu ofereço aquilo que eu não consigo dar e fico rezando para que a pessoa não me peça. Ou então assim, ó, mas é bem assim, se tu precisar de dinheiro emprestado, eu tenho uma reservinha. Ai, pediu, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Não diga aquilo, não ofereça aquilo que você não pode dar. Porque às vezes, para que a gente tem medo de não ser bem aceito, ou então para ser mais querida, ou para tem aquele medo de dizer não, né? A gente vai dizendo, não, eu estou pronta para o que der e vier. Não, eu não estou pronta para o que der e vier, eu estou pronta para algumas coisas. E para essas coisas você pode contar comigo. Você pode contar comigo nesse momento para te escutar. Você pode contar comigo nesse momento para ficar em silêncio ao teu lado. Porque ficar em silêncio ao lado de uma pessoa não é fácil. A gente quer conversar, quer saber o que está vendo, e às vezes basta ficar ao lado para que a troca, a permuta energética ocorra. Só que nós somos seres, né, ávidos por saber, por falar, por interagir. Então, silenciar é difícil para nós. A gente chega no carro, já liga o carro, o rádio do carro, chega em casa, é a televisão, daqui a pouco já estamos vendo lá o telefone celular, ou estamos num jantar, a pessoa está ali na nossa frente e está vendo, eu acho, uma tremenda deseducação. Porque a pessoa que está junto comigo, né, tem que ter a prioridade, ou eu tenho que ser a sua prioridade, e não o telefone celular. A não ser que a gente tenha alguma coisa, não, mas eu estou esperando uma chamada. Mas esse celular, a amizade virtual, está ganhando um espaço muito maior do que uma amizade real, uma amizade humana. Porque a amizade humana, em presença, ela requer trabalho, ela requer aceitação. Eu vou lá. Mas a Luísa é tão chatinha nisso. Mas eu vou sentar do lado dela e nós vamos conversar, para ver se acertamos esses pontos ou não. Mas aí dá trabalho, né? Melhor só ver ali no celular quantos amigos. Tem gente que tem tanto amigo no celular que eu fico assim, credo. Até aqueles bonitões lá de Hollywood, ele é meu amigo, ele interage comigo, eu digo, toliça, não sabe que não é verdade isso aí, né? É inteligência artificial. Não, eu sou amiga do Cauã Raymond, mas não sabe nem que eu existo. Ele tá lá, a gente procurando a foto dele e acha que não, mas eu sou amigo. Não é, gente, ele nem não sabe nada de nós, mas a gente fica, né, Sila, dá conta para nós de quem tá amigo. Pois ainda tem isso. Então se querem dar dinheiro, eu vou dar o número do meu Pix, porque pela internet vem cobrança de tudo quanto é jeito e maneira, mas a gente faz assim para que a gente possa fugir daquilo que é palpável, daquilo que às vezes vai se tornar um incômodo para mim, ou aquilo que eu vou ter que reorganizar dentro de mim, porque às vezes nós achamos que todo mundo está chato. Fulano está chato, aí não vou lá porque tu e eu. Como é que eu estou nessa relação? Eu sou muito querida? Eu sou bem aceita? Não, às vezes não. Às vezes eu sou a pessoa que espalha o bolo, não tem aquela pessoa literalmente que todo mundo chegou, vai um para lá, o outro para lá, o que houve? É o famoso espalha-bolo. Então a doutrina espírita, quando a gente vai lendo, estudando o Evangelho, a gente identifica no Evangelho o fato do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Porque quando a gente identifica a nossa vida dentro do Evangelho, é mais fácil a gente entender a palavra de Jesus. Imagina que Jesus reencarnou
aqui no planeta Terra, como governador do planeta, vocês acham que ele não sabia quem que ia estar aqui? Que espíritos mais homeninhos? Nós somos mais homeninhos. Nós não somos coisa muito boa. Nós somos um ser que tem dentro de nós aquilo que é bom, que é divino, que é luz, mas está em estado latente, ainda é como a sementinha que não está conseguindo formar a flor, o fruto. Mas no nosso dia a dia, nós somos críticos da vida alheia. Aquela pessoa lá daquele jeito, por que veio atuada assim? Mas, gente, a pessoa anda como quer, faz o que ela quer. Se te incomoda, então te retira, mas a gente tem um hábito de ser estudante da vida do outro. Nossa, mas aquela pessoa, o marido dela, como é que ela aguenta? Mas é ela que está vivendo com o moço. E aí a gente se vê no direito de ir lá e mexer na vida do outro, como se tudo soubesse. Quando tem uma situação difícil e você conhece a pessoa, então vai lá, fulano, quem sabe você olha por aqui, porque toda situação que existe tem vários ângulos para que a gente possa observar. Então, quando a gente vai interagir, a gente não pode ser a pessoa que está sempre na crista da onda, que tudo sabe e aquilo que coloca é o melhor. Não, porque todos nós reencarnados aqui no planeta Terra, nós temos mais ou menos o mesmo padrão de evolução. A não ser aqueles espíritos que vêm aqui que logo se sobressaem, né? Em missão de medicina, em missão de conteúdo moral, né? Em conteúdo religioso, mas nós, os réis mortais aqui, os pobres mortais, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Então, a gente vai saber que eu não sou muito melhor que o outro, mas eu também não sou tão pior do que o outro. Porque às vezes o nosso sensor de autocrítica, às vezes também é severo com a gente. Tudo que a gente faz, a gente não foi bom o suficiente. Tu ainda não é o bom o bastante. Eu não sou bom o bastante, mas eu estou me esforçando. Eu estou fazendo o meu melhor. E quando a gente faz o nosso melhor, é o que é suficiente. Porque na vida, tudo aquilo que é demais, a gente desperdiça. Então, ser bom o suficiente para que eu possa agregar na vida do outro, para que eu possa formar a minha vida melhor, né? Para que eu possa compartilhar na postura de pai, de mãe, de filha, de avó, de todas as relações que nós temos. E que saibamos dar ao outro o direito de viver a sua própria vida. Isso, gente, é iniciar o primeiro passo do perdão. É não colocar e não trancafiar o outro dentro do meu modelo de vida, dentro daquilo fechado do que eu acho exclusivamente certo. E assim, quando a gente age dessa forma, a gente abafa o relacionamento. E eu sempre digo que nem uma violetinha abafada, ela consegue sobreviver, ela morre. E as relações muitas vezes se destroem porque a gente quer abafar o outro, ao invés de enaltecer, crescer junto, né? Caminhar juntos. Não é no Evangelho que diz assim, se foi pedido para andar 10 passos, caminhe 20 passos ao lado da pessoa. Porque às vezes é necessário a gente formar o nosso próprio caminho, porque a evolução é individual, isso é certo. Ninguém deixa de evoluir porque a outra pessoa te puxou ou a outra pessoa não quis que tu estudasse. Não, a evolução nossa aqui neste planeta é uma evolução individual. Eu vou crescendo. Eu posso até puxar o outro até pode alargar o caminho para que eu possa passar, mas é um processo individual. A gente não nasce sozinho ali, a gente não desencarna sozinho. O processo de evolução também se dá assim, a sós, na nossa caminhada. Mas é sempre bom nós perceber que quando uma pessoa muda para melhor, toda a humanidade melhora. E essa é a nossa reflexão do dia a dia, gente. Aonde nós estivermos inseridos na nossa casa, observe, é você que está sendo ranzinza, você pode dar um pouquinho mais de atenção, aquele que nem te pediu, mas você está percebendo que está precisando.
Você pode mudar, ter a tal da empatia, né? Troque de lugar com o outro para ver se, olha, realmente ele está achando difícil fazer isso ou aquilo, porque ele tem essa dificuldade emocional, não sabe ainda desenvolver. Então, quando a gente consegue trocar de lugar com o outro e ver com os olhos do outro a sua dificuldade, a sua dor, aí a gente consegue aceitar melhor também aquilo que a gente não tem de melhor em nós. Porque às vezes a gente não aceita a nossa dificuldade em progredir em determinados parâmetros da vida. Mas nós somos um ser em nível de consciência que nós estamos muito lentamente progredindo, mas é sempre um progresso. Só que a nossa consciência, o nosso pensamento, está agora, como se a gente acordasse num domingo, ainda com um pouquinho de sono, naquela coisa, será que eu puxo a coberta e durmo um pouquinho mais? Ou será que eu já desperto? Nós ainda estamos assim, a gente chama estado de letargia. Nós estamos criando uma consciência, mas ainda temos dificuldade de perceber o quanto eu já posso fazer. Não faz mal. Nós façamos aquilo que já nos vem à mão para fazermos o nosso melhor. Então, eu acredito que aqui todo mundo é amigo de alguém, não é? Não estou dizendo aqui desse grupo, mas todos nós temos um ciclo de amizade. Seja você, um bom amigo. Se for para ir a funeral, vê se tu tem capacidade. Não, tudo bem. Mas se for para uma festa, vá legal. Se for para passar uma noite no hospital e pode, ok. Se não pode, diga, não tem condições, não estou preparada. Porque receber o não, gente, faz parte de escutar o outro. Na doutrina espírita, a gente trabalha muito o aprendizado do não. Saiba dizer não. Né? Não, a gente não precisa dizer só não, ou só sim, mas a gente tem que se preparar também que o nosso não pode não ser escutado. E às vezes a gente bate o pé, mas eu disse não. Calma, mas eu estou precisando de ti nesse momento. Então, amigos, saibamos ler o Evangelho e vivenciar o seu ensinamento. E Deus, como Pai, não nos pede nada mais do que aquilo que é possível realizar. Então, vamos esticar nossa mão, porque quando o nosso braço não alcançar mais, tem outra pessoa que está nos puxando e assim a gente vai crescendo para melhor. É o recado de hoje. Nessa noite friozinha, né? Tem gente que está com soninho, mas daqui a pouco nós já vamos para casa, vamos receber o passe. Obrigada pelos olhares, pelo silêncio e até um próximo encontro. Que assim seja.